Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Mulher, diretamente aqui dos estúdios da Juliana Rangel Comunicação. Hoje um bate-papo muito gostoso, muito inclusivo, muito de pessoas, de relacionamentos, que é o que a gente fala muito aqui no Pod Mulher, né? E com mulheres que inspiram aí com as suas histórias e tudo mais. Você que está nos vendo aqui a gente agora, se inscreve aqui no canal do YouTube, aqui dentro do canal mesmo de Juliana Rangel News, que é onde fica um dos nossos podcasts, que no caso aqui é o Pod Mulher que a gente está falando, né? A gente tem um Instagram também para você seguir, que é o arroba, tá aí na tela para você, poddemudo, né? .emulher, onde lá você tem diversas informações sobre empreendedorismo, sobre inspirações, dia a dia, focado para você, mulher. Minha convidada de hoje, vou apresentá-la. A gente está falando aqui, recebendo com muito prazer a Viviane Martini. A Viviane, gente, eu conheço ela na época de muitos eventos aqui em Ribeirão. A gente até estava contando aqui, falando, né, para a gente se recordar. Mas olha, a Viviane já passou por arquitetura e com designer de interiores, por onde ela ficou por 20 anos. Então aí teve Casa Cor, teve a House Tech, teve tantos projetos, tantas marcas Muitas. envolvidas, né? De móveis planejados, de parte mais sofisticado. Mas, fora essa parte de design de interiores, 20 anos aí nesse mercado, o que acabou levando ela muito para uma gestão de pessoas, porque depois disso veio, hoje a gente está falando da CLN Network, né? Mas a gente falando o nome, Sinta Liga Ribeirão Preto, que é o que todo mundo, quem está assistindo, com certeza vai lembrar aí, que foi lá para 2018, né? Quando Isso. começou esse movimento para mulheres gerarem negócios, fazerem esse network e tudo mais, que hoje ela é a fundadora aí da CLN, se modificou o nome, que ela vai contar pra gente aqui também, viu, gente? Por conta aí de expansões, de novas Isso. unidades e tudo mais, mas ela deixou tudo isso de lado para tocar hoje somente a empresa social Geração Inclusiva, que ela é a idealizadora e CEO também, que eu quero que ela fale mais. Então, assim, primeiro, Viviane, seja bem-vinda ao nosso podcast, Pod Obrigada. Mulher. Muito obrigada. Eu sei da sua agenda, né? A sua correria entre São Paulo, Ribeirão e outras cidades também. E a gente ficou muito feliz que deu certo de você participar com a gente. Eu que agradeço o convite, esse espaço maravilhoso, a gente poder falar sobre mulheres, né, sobre todas as possibilidades que nós temos, poder falar sobre inclusão, né. Então, esse espaço aqui no seu programa é muito rico. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com você hoje. A gente que agradece. Olha, vai ser Com riquíssimo o todos, né, que bate-papo. estão aqui. Gente, eu quero agradecer também a Canecas e Taus RP. Olha, nossa Ai, caneca. É eu um presente para amei! você, Viviane. Amei! Que é um carinho nosso, um Muito oferecimento da lindo. caneca da Caneca Itaús RP, para que você leve para sua casa e tenha uma recordação da sua participação Linda. no podcast. E amei o que está atrás dela. A frase, né? É uma frase muito especial que eu falo Muito. que a mulher ela pode realmente ser o que ela quiser e quanto ela Sim, quiser, né? exato. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Exatamente. E aí eu queria começar falando com você. Eu acho que o mais importante, assim, na verdade são vários pontos importantes, mas eu queria começar falando com você do Geração Inclusiva, Sim. porque me chamou muito a atenção quando a gente, vendo a sua trajetória, né, de tudo que você como mulher foi desbravar aí e trabalhando, atuando no mercado, mas para onde toda essa sua carreira e acabou te levando, né? Uhum. O porquê idealizar e criar uma empresa social, né? O que que te despertou ter essa geração inclusiva, que hoje nada mais você faz o quê? Um trabalho de gestão, de preparação e treinamento e abertura de mercado também, tanto para deficientes que precisam estar no mercado de trabalho, mas também preparando o outro lado, que são as empresas, né? Que eu acho que isso é extremamente importante, porque não adianta nada você ter os profissionais desse lado, mas você não ter a preparação do outro lado, né? Então eu queria Sim. que você contasse um pouquinho como que isso entrou na sua Na vida, minha na vida. verdade, né? E quando, né?
Sim. E olha, é bem interessante porque assim, as pessoas me perguntam, né, o porquê você escolheu essa causa? Normalmente, quem atua nessa área da inclusão, principalmente da pessoa com deficiência, numa grande maioria, tem uma pessoa ou tem deficiência, ou tem uma pessoa com deficiência como filho, alguém na família. E num primeiro momento, quando isso tudo começou, até então eu não tinha me ligado a nada disso. Então eu digo que as pessoas me perguntam por que você escolheu essa causa, e eu costumo dizer que a causa me escolheu. Eu comecei um movimento para falar sobre mulheres na política, representação de mulher na política, políticas públicas. Começou com nessa linha, né, com esse olhar, em setembro do ano passado. Em meio à pandemia, Em meio à né? pandemia. E logo no nosso primeiro fórum, que era para debater sobre essas questões, estava lá a Sirlene. Costumo dizer que a Sirlene foi a minha A inspiração para tudo Sirlene de isso. Ribeirão. Sirlene de Ribeirão. A Sirlene é uma mulher que perdeu a perna num acidente de carro, que também perdeu o marido nesse acidente. Hoje ela usa uma prótese. Então ela é uma pessoa amputada, que tem uma deficiência física. E nesse fórum, estávamos em poucas pessoas, 8 pessoas, debatendo, e ela trouxe essa questão da amputação, da pessoa com deficiência, da acessibilidade, das políticas públicas, do alto custo das próteses. Foi nesse momento que eu tive acesso a uma nomenclatura que eu nunca tinha escutado até então, que eram tecnologias assistivas, que aí eu fui entender que são as tecnologias voltadas a melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. E aí ela trouxe uma questão, quando você tem uma perna mecânica, existe um pé de borracha que você coloca na sua prótese para mulher, para qualquer pessoa, né? Mas a mulher tem isso muito forte por conta da autoestima, poder usar o sapato nos 2 pés. E aí ela trouxe que assim, gente, isso é muito caro, só o pezinho custa mais de R$ 1.200, e as mulheres, tem mulher que me chama às vezes para ver se eu tenho algum para doação, se eu sei de algo, e aquilo tudo mexeu comigo, sabe? E naquele momento eu já estava com a cabeça toda voltada em como atuar nessa área, como ajudar, o que eu posso fazer, e comecei então a me aprofundar no tema. No segundo fórum, eu já estava com a Selma Menezes, a Selma, que é a fundadora do projeto Duda Naline, que é um projeto lindo, maravilhoso, de praças inclusivas. A Selma teve a Duda, a filha dela nasceu com uma deficiência grave, e quando ela teve o filho, ela não podia ver os filhos brincarem juntos. Então, ela criou um projeto de praças inclusivas onde os brinquedos são preparados para receber a criança com deficiência, brincando junto com a criança sem deficiência. Isso virou uma lei federal. Hoje, 5% das praças têm que ser inclusivas. A gente tem várias praças em Ribeirão nesse modelo. E aí, eu já estava totalmente imersa nisso. E quando foi para preparar o terceiro fórum, porque até então nem tinha o nome Geração Inclusiva. Quando foi para a gente preparar esse terceiro, que foi em dezembro de 2021, eu falei, não faz mais sentido esse outro nome. Eu estou totalmente imersa nesse mundo, né? Então, nasceu ali para o terceiro fórum, eu fiz a transição do Mulher, Mãe e Política para a geração inclusiva. E aí nós fizemos já um fórum um pouco maior, tínhamos ali umas 40 pessoas, e aquilo foi assim cada vez mais forte. E os fóruns sempre foram abertos, né? Sempre Gratuitos, para inclusão mesmo, para que todas as pessoas, até hoje, no caso, no dia de hoje, possam participar, né? Exato. E você sabe que para fazer esse terceiro fórum, eu conheci uma outra pessoa, Sheila Dutra, e a Sheila Sheila. A Sheila vai ajudar aqui na resposta do que você me perguntou, né, da área. E quando eu conheci a Sheila, ela me fez uma pergunta assim, qual é o seu mote, né? Ela quis saber, ela brinca, né, que ela é brava, fala, é muito assertiva, né? Mas qual é o seu mote? Tipo, por que que você tá nisso? Por que que você, né, tá atuando com isso? Porque imagina, né, uma pessoa que está aí trabalhando tão fortemente nessa área há tantos anos, né? Sabe que existem também muitas más intenções. E aí a Sheila me fez refletir. Foi só então que eu me dei conta que eu tenho muitos casos na minha família. Eu tenho 2 primos que são surdos, inclusive o meu primo do Espírito Santo é
bem ativo, ele é presidente da ASURV lá no Espírito Santo, faz um trabalho lindo com o esporte, né? Eu tenho a minha avó que foi cadeirante por mais de 10 anos, hoje já não está mais com a gente, mas foi cadeirante. O filho dela, meu tio, tinha uma questão, né, uma deficiência intelectual, e eu convivi com tudo isso. E para mim era tão natural que quando começou, e as pessoas me falaram, eu não linkava isso tudo, né? E a Sheila me fez ter essa reflexão. E a Sheila também é uma parceirona aqui do nosso movimento. Tenho grandes mentoras, né? E só vem crescendo, é aberto ao público, é sem fins lucrativos. O objetivo do fórum é levar informação, conscientização e principalmente convivência. Porque o que acontece? Eu conheci o Sony Hipólito em São Paulo, que é um homem cego, que tem um projeto maravilhoso, uma startup, para melhorar a experiência de consumo das pessoas com deficiência. Porque nós estamos falando de quase 1/4 da nossa população, declarada com algum tipo de deficiência. E as empresas, o comércio não está preparado para atender. E o Sony criou uma startup que foca nisso. Muito bacana o trabalho dele. E aí ele me disse, grava essa frase, não existe inclusão sem convivência. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Porque quando a gente convive com o outro, que é diferente de nós, a gente tem mais empatia, a gente tem mais compreensão, a gente passa a saber como agir, como falar, como lidar. Porque muitas vezes a gente fala algo errado ou faz algo errado simplesmente porque a gente não sabe o que é o certo, não é por nenhuma maldade. Então os fóruns nasceram e cada vez mais estão se fortalecendo nesse propósito. E é legal que você comentou também o quanto que vem crescendo rápido, né? Igual você comentou que no último agora você conseguiu reunir 40 pessoas com né? deficiência. Nós estávamos em 140 Ou seja, pessoas. esse é um número muito expressivo Muito. de pessoas participando mesmo, né, Viviane? Isso. E sabe o que é bacana? É porque, assim, existe... Como a pessoa com deficiência, a gente vem de um passado muito recente, que a pessoa com deficiência era escondida dentro da sua própria casa pelas famílias. Muito preconceito, né? O diferente assusta, as pessoas não sabem como lidar. Então, a gente vem vindo, assim, para um processo, graças a Deus, né, bem melhor nesse sentido. Mas, às vezes, é difícil você tirar essa pessoa de casa para ela vir para o movimento, para ela participar. A mobilidade, né? O transitar mesmo ali. Também. Às vezes ela não tem aquele acesso, não é porque ela não quer ir, né? Isso. Mas é porque ela não consegue. É difícil, às vezes, né? Você se deslocar. É igual você está comentando, a gente está falando de cidades que não tem preparação, não adianta. Ou quando tem um cadeirante, se ele for descer uma rampa, muitas vezes tem um carro que está tampando uma rampa que ele vai descer. Uma pessoa que tem deficiência visual. Não tem o piso tátil, não tem... Não tem, é muito complicado, né? É bem complicado e aí até a gente fala, né? As cidades são deficientes, né? Quando nós não conseguimos, né, ir e vir, todas as pessoas conseguirem ir, né, ir e vir, a cidade está deficiente e é uma coisa que a gente vai ter que ter um tempo para esperar isso se arrumar. Então a gente tem muito que caminhar ainda, mas a coisa vai andando e vai mais rápido quando a gente tem mais pessoas engajadas na causa. Então esse também é um dos processos. E aí trazer essas pessoas, e às vezes tem uma separação até mesmo dos tipos de deficiência. Então, às vezes você tem... que delícia. Um café. Café é sempre bom. Obrigada. Você toma puro açúcar adoçante. Vou tomar com adoçante. Você sabe que às vezes a gente tem a comunidade surda que tem uma determinada... Tem uma determinada... Eu acho que a Carol não trouxe o adoçante. Pede pra ela o adoçante. Não, peraí que a Carol traz aqui pra gente. A gente tá em casa, Viviane. Aqui tá tudo certo. Gente, eu já sou no açúcar. Café... Você sabe que assim, por gosto eu também ia no açúcar. Pra mim, o adoçante, o certo é tomar 100, né? Certo. Mas eu falo, todo mundo que senta aqui que toma 100 fala, você é uma pessoa evoluída. Eu não sou evoluída ainda. Eu tô nessa mesma linha. Não, você já evoluiu pro adoçante. Eu não consigo. Eu acho que o adoçante deixa amargo o café. Verdade. E você sabe que a gente, falando dessa questão... ele colocou aqui na ponta da mesa. Nem tinha visto. Falando essa questão da... Mas acabou de chegar. Obrigada.
dos tipos de deficiência, muitas vezes a gente tem uma dificuldade dessas pessoas também, a comunicação entre elas próprias, né? Você sabe que eu fiz uma reunião online com as pessoas que me ajudam. E tem uma premissa, né, nesse mercado que é assim, nada sobre nós sem nós. Então, assim, se vamos falar da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência tem que estar no processo. Então, desde o princípio, desde quando eu entendi o que era isso tudo, eu busquei, o tempo todo buscando pessoas com deficiência para fazerem parte. Então, hoje, nas equipes, né, de trabalho, no nosso staff, que são todos voluntários, nós temos pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Nos nossos painéis, nas palestras, temos pessoas com deficiência, pessoas sem... O tempo todo, a gente é todo mundo junto, né? Realmente respeitando essa diversidade, trazendo todo mundo É a junto. inclusão, essa é a verdadeira inclusão, né? Exato, eu não consigo ver de outra forma. É. E aí nós vamos fazer uma reunião online, porque às vezes, como a gente tem pessoas de vários lugares, né? Muitas reuniões eu faço online. E nessa reunião estava o meu primo, que é o Evandro Filho, do Espírito Santo, que é surdo, é oralizado, né? Mas é surdo, a gente fez até pelo Meet, porque o Meet tem a legenda automática, então a gente consegue, se o surdo que está ali, né, consegue ler a legenda, porque muitos surdos às vezes não têm a alfabetização e ele precisa da linguagem de sinais. E estava o Sony, que é cego. E toda vez que a gente está com uma pessoa que é cega na reunião, no ambiente, a gente faz a nossa autodescrição para a pessoa saber como a gente é, como é que é o ambiente que a gente está. E aí o meu primo, né, surdo, falou, nossa, é a primeira vez que eu faço uma autodescrição. Eu não sabia. Olha, para você ver que interessante. Quantos anos ele tem? 30 e poucos Meu anos. Deus. Então, você percebe Ou seja, 30 e poucos anos, a primeira vez que ele faz uma que ele faz uma autodescrição. autodescrição. Mas eu vou te dizer, não vou muito longe, eu nunca tinha feito até eu entrar nessa área, eu nunca tinha entendido. Assim, eu convivia muito pouco com pessoas. É algo assim, de você não ter a noção ainda da importância que é, né? Essa E isso está autodescrição, dentro né? da acessibilidade. É acessibilidade comunicacional, né? Exatamente. Então, se a gente não faz isso, a pessoa não está totalmente incluída. Nós fomos para Mococa fazer a nossa primeira reunião de equipe, porque vamos ter o primeiro fórum em Mococa, e no staff temos uma pessoa cega, que é o Renato, a esposa dele que tem baixa visão, que é a Meire, e temos outras pessoas também com outros tipos de deficiência, mas aí a primeira coisa que todos nós fizemos, estávamos ali numas 10, 12 pessoas, foi todo mundo se apresentar e fazer sua autodescrição, para que o Renato e a Meire pudessem entender como nós somos, né, quais as características, como é que é o ambiente. Então, são coisas que a gente só sabe e faz quando a gente convive. Percebe como a convivência realmente é a base da inclusão? Exatamente. Viviane, e aí, por exemplo, então agora vocês estão indo para o 8º fórum, né? Em Ribeirão. Nesse formato com o projeto e essa mudança para a inclusão, então a gente está falando que seria. Vocês fizeram 4, né? Porque 3 você tinha feito antes um formato para mulher e tudo mais. É isso ou não? Não. Desde o primeiro já nasceu Então assim, você já era para todo conta, mundo. você já está contando de inclusão Isso. já. Então é o 8º mesmo. É o 8º fórum mesmo. pra inclusão. Porque o primeiro não tinha esse nome, mas o assunto ficou todo em torno da Acabou, pessoa com não tinha deficiência. como você fugir do E, na verdade, foi por isso que tudo aconteceu, né? Por isso que eu digo para a Sirlene, eu falo, olha, foi por você. Porque ela trouxe, na verdade, ela era a faísca ali, né? Então, eu tenho um carinho imenso, assim, por todas as pessoas que estão chegando e chegam e ficam. É isso que é muito bom, né? Porque a equipe está com a gente tem pessoas, às vezes não dá para ir naquele fórum específico, porque alguém tem um outro compromisso, mas a equipe está junto, está no grupo, se organiza, vai, cada um faz a sua parte, né? Isso é muito lindo. Então, foi desde o primeiro, sim, nós já tínhamos ali a pessoa com deficiência fazendo parte. Igual você comentou, agora em setembro vocês completam 1 ano, né? Isso. No mercado. Nesse período, o que você sentiu assim de mais dificuldade, por exemplo, para realmente fazer com que essa inclusão ocorra, né? A dificuldade maior é o quê? Vem mais por parte do próprio deficiente ou não? Vem às vezes por falta da despreparação da empresa ou políticas públicas? O que vocês sentem assim que realmente é ainda o que é mais difícil mesmo? Tá.
Juliana, é um aprendizado imenso todos os dias, né? E eu vou te trazer aqui o que eu tenho aprendido até agora, mas eu tenho certeza que tem muito mais coisas, porque todo dia eu aprendo demais. Hoje eu percebo assim, ó, como eu venho do mercado empreendedor, né? Eu sou muito empreendedora, fiz parte de todo esse processo do CLN, né? De todo o processo dos móveis planejados, então eu tenho esse olhar e essa veia muito empreendedora. Então, naturalmente, uma das linhas do projeto é este foco de mercado de trabalho, inclusão no mercado de trabalho, inclusão no empreendedorismo. E aí, onde que a gente se depara? Nós temos uma questão, você falou do preparo, né? De ambos os lados, porque o adulto com deficiência hoje, numa grande maioria, ele foi a criança que ainda não tinha um ensino tão focado na questão da inclusão, desse ensino, que hoje a gente já tem um olhar mais forte para isso. Evoluiu muito, mas ainda precisa evoluir demais. Muito, né, Sim. Então você vê, a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, Sim. até porque, né, falando em prosperidade, aquilo que a gente comemora de bom, a gente recebe mais. Então a gente tem que comemorar tudo que já avançamos, tudo que já conquistamos, mas sempre com olhar no que a gente ainda precisa avançar. Então hoje a gente tem no mercado de trabalho, uma triste realidade, né, de apenas 1% da pessoa com deficiência hoje no emprego formal. Mas, de um outro lado, a gente também tem empresas que quer contratar e não encontra mão de obra qualificada da pessoa com deficiência. Eu peguei um número aqui, dentro dessa lei que você está falando, é agora de abril, inclusive, que as administrações públicas hoje possuem 372 mil funcionários com deficiência. Ainda restam 53% das vagas para serem preenchidas. É muita. Aí onde que pega, né? Nós temos a questão da capacitação, nós temos a questão da acessibilidade, nós temos várias questões em torno disso aí. Porque você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Às vezes, necessariamente, ela não tem a capacitação, por exemplo, aquela vaga. Isso. Ou às vezes ela não consegue chegar, né? Por exemplo, até aquele trabalho, né? Isso. Você vê, olha só, quando a gente fala hoje e aí a gente tem que trazer o capacitismo, que é um termo novo não, ele já existe há bastante tempo, mas não é do conhecimento da maioria das pessoas, porque eu só fui ouvir falar essa palavra quando eu entrei na área. E o capacitismo é o quê? É um tipo de preconceito que tem como base a capacidade de outros seres humanos. Naturalmente, ele é extremamente voltado para a pessoa com deficiência, que é quem sofre a maior discriminação relacionada à capacidade. Porque a gente olha para uma pessoa com deficiência e a gente, nossa, não vai dar conta de fazer. Ah, mas não tem capacidade para fazer tal coisa. E muitas vezes, quando a pessoa faz alguma coisa, a gente coloca como um herói, como um espelho. Isso também é capacitismo. Por que um herói? Porque está numa cadeira de rodas, não poderia desenvolver tal atividade, assim como eu, o que eu tenho melhor que ele? Né? Então, também é uma forma de capacitismo. É igualdade, né? Exatamente. E você sabe que eu aprendi agora nesse mundo que é além da igualdade, a equidade. Porque muitas vezes, você sabe que eu vou trazer aqui até um exemplo de uma menina que eu acompanho, que é cega, e que estava colocando nas redes sociais toda a questão que ela teve com relação ao vestibular. Ela se preparou para o vestibular, ela estudou para o vestibular. Então, ela teve o direito de prestar o vestibular, a igualdade, né? Como todas as outras pessoas que queriam prestar aquele vestibular. Mas ela não tinha uma prova em braille. Então, não teve equidade. Ela não foi atendida na necessidade específica dela. Ela teve toda a preparação, tudo que tinha que ser feito, porém não se atendeu uma necessidade. E aí, o que aconteceu? Ela foi, brigou, falou, eu não tenho como fazer esta prova, simplesmente eu não consigo ler a prova. E não tinha nenhuma pessoa para acompanhá-la. Marcaram para depois de 3 meses, ela prestar o vestibular novamente. Quando ela chega para prestar o vestibular, fizeram uma prova com a letra ampliada. Isso é para uma pessoa que tem baixa visão. Deus. Ela é totalmente cega, ela não tem baixa visão. Ela precisa do braille, ou alguém ali do
do lado o tempo todo falando o que está na prova. Ou seja, a gente não teve uma equidade, ela não foi atendida numa necessidade específica dela. Então, se a gente não começar a promover isso em todos os ambientes, né, em toda a sociedade, a gente não consegue avançar nessa questão, né, da inclusão, da igualdade, da diversidade, porque tudo isso depende da acessibilidade. Eu entendi assim, tem 2 caminhos para a inclusão, 2 coisas que não tem como faltar: acessibilidade e convivência. Não tem como faltar nenhum dos dois. Acessibilidade, você sabe que, até eu entrar também, começar a trabalhar com isso, eu sabia da acessibilidade arquitetônica, e pouco, porque não é tão É um mercado que abordado. você atuou aí por 20 anos e que você... E é pouco. Então, assim, a gente sabe, tem que ter a rampa, tem que ter as barras de apoio, a fila preferencial, tudo bem, sabia disso. E aí eu fui descobrir que existem 7 grupos de acessibilidade. Hoje parece até que são 9, eu nem sei todos eles, mas eu sei alguns que são, assim, que não tem como. A acessibilidade atitudinal, que está relacionada às nossas atitudes em relação às pessoas com deficiência. A acessibilidade tecnológica, acessibilidade comunicacional. Como que eu me comunico com uma pessoa surda? Eu tenho que ter um intérprete de Libras. Nos nossos eventos, a gente conseguiu colocar agora nos últimos, a gente vem melhorando também, né? Então, no nosso último fórum... porque para você também foi tudo muito novo, né, Tudo Viviane? novo. Surgiu... Aprendendo junto E aí com a coisa acontecendo. cada edição adaptando, vendo as necessidades para chegar aí 100% no que vocês precisam fazer para atender, né? Exato. E isso eu acho que é a coisa mais linda que tem do ser humano. E a mulher que é muito preparada para isso, né? A gente se adapta e vai fazendo, vai aprendendo e vai melhorando, né? E vai entendendo o que errou e pede desculpas pelos erros e melhora para o próximo. E assim a gente vai construindo e também a vida do empreendedor, né? Então, no último fórum, nós tínhamos intérprete em Libras e tínhamos também a audiodescritora, que é aquela pessoa que fica, ficou no fundo do auditório. As pessoas cegas ou com baixa visão ficam com o fone, se conectam com ela e ela vai descrevendo o que está acontecendo. E aí essas pessoas conseguem, né, se sentir realmente incluídas, porque estão tendo ali toda uma informação de como é o ambiente, quem são as pessoas, como é que cada um está vestido, o que está acontecendo. Mas olha, antes de você chegar nesse processo todo que você vive agora, do Geração Inclusiva, eu acho que a gente tem que contar um pouquinho a sua história, né? Porque eu acho que todo o processo que você passou, as suas fases, os seus momentos, te prepararam ainda mais para esse momento, né? E a gente está falando aqui, eu vou até ler para eu não errar a cidade, que é Iguaraí. Igaraí. Gente, é um distrito de Mococa. É isso. Quantos habitantes tem? Tem uns 3.000 habitantes. Ou seja, você é de Iguaraí, distrito de Mococa, Igaraí. Olha eu falando errado. Igaraí. E você nasceu lá, sua família é de lá. Eu nasci em Mococa porque Igaraí não tem hospital. Tinha hospital, igual o meu, viu, gente? Eu sou de Guatapará. Só que Guatapará, eu nasci em Ribeirão, mas eu sou guataparaense. Eu só nasci aqui porque também não tem hospital. Eu também sou igaraiense, né? Mas, na verdade, mocoquense, porque... E aí, você cresceu lá? Sim, eu cresci em Igaraí, a família toda de lá, né? A família do meu marido também é da mesma cidade. Igaraí, assim, é um lugar muito especial para a gente, porque é a casa da gente, né? Mas eu me lembro que já bem novinha, assim, eu já era assistente da professora, eu já participava da organização dos eventos da escola, eu já estava sempre à frente ali da festa junina, eu estava sempre muito, desde muito nova, ali, muito envolvida, né? Essa coisa da liderança já também muito forte. Quando eu cheguei no momento do colegial, naquela época a gente podia trocar o colegial, que hoje é o ensino médio, né? Pelo magistério. E como eu já tinha essa coisa de querer ganhar meu dinheiro, já ter minha independência, eu falei, não vou fazer colégio, vou fazer o magistério direto, porque quando eu termino já posso trabalhar. Então, aos 18, porque eram 4 anos, né, o magistério. Aos 18 anos, eu me formei no magistério e aí eu fui embora para São Bernardo com a minha família. O meu pai sempre foi cegonheiro, eu venho de uma família, né, de caminhoneiros, cegonheiros, então São Bernardo do Campo é muito forte nesse sentido. E aí nós nos mudamos para lá e eu consegui um trabalho numa escola estadual,
como professora de primário. Isso com quantos? Com 18 anos para ainda. 19, Aham. isso. E aí eu comecei a trabalhar na escola enquanto eu já cursava educação física em São Caetano. Então eu dava aula na escola para as crianças durante o dia, à tarde, à noite ia para a faculdade em São Caetano e nos finais de semana fiz uma parceria com uma academia próximo, porque eu tinha feito na época uma formação com a agência Táxi, que era uma agência de modelo super famosa na época, e ela passava por todas as cidades do interior com um projeto modelo. E aí a gente fazia vários cursos ali de passarela, de um monte de coisas, e eu fui para essa academia dar aula. Então eu já tinha os meus alunos da escola, que depois se tornaram os alunos da academia, e aí eu comecei a promover eventos nessa época. Então eu promovia eventos de moda, desfiles com as crianças, né? Lá em São Bernardo, cheguei a fazer no restaurante São Judas Tadeu, na época era um restaurante bem famoso, né, em São Bernardo, e eu promovia esse evento no Caipilona, que tinha lá. Então, nessa época, eu comecei já a ter este olhar para organização, promoção de eventos, eu gostava disso, né? E aí, na escola, eu organizava todas as festas da escola também. Então, era a Feira do Livro eu que fazia, era a festa junina eu organizava, sempre me dediquei muito a isso, porque sempre gostei. E depois dessa estada em São Bernardo do Campo, eu acabei. Meus pais voltaram para Igaraí e eu já acabei ficando em São Paulo na época. Trabalhei com vendas de várias coisas, aquela coisa de todo vendedor, né? Eu acho que eu só não vendi espaço em cemitério, de verdade, porque o resto eu acho que eu vendi tudo. Mas isso era uma forma para você se manter em São Paulo. Sim, sim. Então, nessa época, como eu mudei de São Bernardo e fui para São Paulo, eu saí da questão das aulas, tranquei a faculdade de Educação Física e fui para São Paulo. Em São Paulo, eu comecei a atuar com vendas, né? E aí fui vendendo realmente todos os produtos. Curso de inglês, timeshare, que era um produto de turismo, e fui fazendo até que eu me deparei com o curso de design de interiores. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, fez muito Isso com sentido. quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 20 anos por aí, 20, 21. Não, então você está falando só de 2 anos de É, você, muito rápido. dessa mudança. Então, você era uma adolescente. Foi tudo muito Você já rápido. estava indo para a faculdade de designer de interiores. Fiz. E na época não era faculdade, porque não existia, naquela época, a faculdade, era curso técnico. Então, eram 3 anos. Ah, eu tinha falado menos anos. De 3 anos. Eu fiz na ABRA, que era a Academia Brasileira de Arte, lá em São Paulo. Ficava na Rebouças. E com 6 meses de curso, eu sempre muito focada, né, em trabalhar, ter independência, aquela coisa. Eu estava com 6 meses no curso de design e eu vi uma propaganda de uma empresa de móveis planejados contratando. E aí eu fui para essa entrevista. E na entrevista, gente, ele foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque eu aprendi muito com ele. Ele falou assim, o que é pé direito? Gente, eu falei assim, não, ele não deve estar falando do meu pé direito, né? O que será que é? Eu não sabia ainda, porque era muito início do meu curso, pé direito, peitoril, eram nomenclaturas ali técnicas. Eu falei, olha, eu ainda não sei tudo, porque eu estou no início do curso. Mas se você me der a oportunidade, eu vou me dedicar e eu vou ser uma das tuas melhores vendedoras. Aí ele falou assim, olha, então vamos fazer assim, eu vou contratar por mais 3 meses. Você vai, estuda mais um pouco. Aí eu falei que eu tinha um intensivo para fazer, que eu faria 6 meses em um. Você estuda mais um pouco e eu vou te chamar na última turma da entrevista. Voltei lá e falei, nossa, eu tenho que agora aprender tudo isso, porque eu tenho que entrar nesse trabalho, né? E ele me chamou de volta um pouco antes da data que ele tinha falado, eu não tinha feito o intensivo ainda. Ai, meu Deus. E aí eu falei, olha, o intensivo é só mês que vem, você me chamou antes, mas me dá a oportunidade, eu vou te provar que vale a pena. Aí 1 semana depois ele me chamou para dizer que eu tinha passado na entrevista. E eu fui realmente uma das melhores vendedoras da loja, aprendi muito lá. Aprendi assim, eu acho que a base toda que eu usei para os 20 anos que eu fiquei nessa área, eu aprendi ali, sabe? Foi muito rico aquilo. E eu agradeci muito, fui muito grata àquela oportunidade, porque ele acreditou em mim, né, naquele momento. Então, quanto é importante também essa coisa da gente acreditar no potencial do outro, né? Hoje eu vejo isso, ele fez diferença na minha vida e na minha carreira.
Ele poderia não ter te dado a oportunidade, porque você não sabia nem o que era pé direito. Pensa. Uma coisa que você ia Menina, atuar ali o sim, tempo todo, o né? tempo inteiro. E assim, E ele acreditou em ele você, ele te acreditou deu e essa chance, essa oportunidade, óbvio né? que eu corri atrás para aprender o que eu não sabia e tive que aprender com o cliente chegando para eu atender. E ok, tá tudo São dois certo. lados, né, Viviane? Você tem a oportunidade, mas você desse lado aqui também tem que agarrar e fazer acontecer. Exatamente. Porque Isso. se você faz, não tem como dar errado. Não existe trabalho sem resultado. Né? Exatamente. Então, todo o trabalho tem um resultado. E aí foi muito especial. E aí, por conta, né, dessa... E você sabe que eu tenho amigos hoje que são dessa época. Amigos, assim, incríveis que ficaram, porque foi tão forte, né, tudo aquilo que a gente viveu. Eu peguei uma transição dessa marca, na época que eu comecei, ela não estava ainda no mercado mais de alto padrão, né? Eu peguei essa transição. Eu participei da primeira Casa Cor que essa marca fez em São Paulo, com o arquiteto Léo Shetman. Eu lembro que eu que fiz o projeto ainda do closet dele. Fiz assim, adaptei o projeto dele ao mobiliário, né? Mas eu peguei toda essa transição. Então, que oportunidade eu tive, né? Dessa vivência, que Aprendizado, né? E a aprendizado. vivência mesmo de você levar pro resto da sua vida, né? Foi incrível. E aí, este mercado, né, de móveis planejados, além de muito aprendizado, né, me trouxe muitas conquistas, né, porque aí eu fui buscar outros treinamentos, eu fui estudar sobre gestão de pessoas, sobre liderança, fiz formação em coach, fiz formação em programação neurolinguística. Você nunca parou, na verdade, né? Por mais Imparável. que você estava ali numa área de arquitetura, designer, você sempre foi buscando aperfeiçoamentos, coisas que te ligassem à gestão, ao que você, na verdade, está agora, né? Você sabe que tem uma frase, e eu gosto muito dessa frase, que é: não existe nada que seja bom bastante que não possa ser melhorado. Então eu tenho isso como um guia para mim, sabe? Sempre tem algo mais para eu aprender. E o aprendizado não é só na escola, num curso, é aqui com você, né? É com todas as pessoas que a gente convive, conversa, todo mundo tem algo para ensinar e a gente também. É sempre uma grande troca, né? Exatamente. E como é que Ribeirão Preto entrou na sua vida? Até isso foi pelos móveis planejados. Eu estava, olha, para você ver que outra história, né? Eu estava trabalhando em Florianópolis, numa marca de Florianópolis, que era de lá mesmo. Mas você não morava lá? Morava lá. Ah, você se Morava mudou em... para lá. Depois de Sim. São Paulo, você foi para Floripa. Isso. De São Paulo eu fui para Campinas. Teve Campinas. Em São Paulo eu engravidei da minha filha. Com 3 meses de gravidez, meu marido foi transferido para Campinas. E o dono da mesma loja em Campinas tinha sido meu gerente em São Paulo, me contratou grávida de 3 meses. Ele fala que ele foi o único empresário que contratou uma grávida. Eu ia falar agora, gente, que empresa contrata grávida, Foi. né? Ele me contratou, eu estava de Porque 3 hoje, meses. ao contrário, infelizmente, né? Infelizmente, ainda tem muito aquela coisa do preconceito, né? De forçar a mulher a não ter filhos. Hoje, quando você pega um currículo e vê lá filhos, muitos já te descartam. É engraçado porque, assim, numa entrevista, quando vou entrevistar a mulher, pergunta se tem filhos pequenos, né? Não sei por que não fazem a mesma pergunta para o homem. Exatamente. Né? Então, aí já mostra um pouco dessa, né, dessa luta feminina, né? Também para os direitos iguais e deveres também. Mas aí, na época, é óbvio que ele me contratou, porque ele já sabia... Sabia do seu potencial e todo o seu trabalho ali, sua dedicação, né? E realmente eu contribuí muito com a empresa até eu sair de licença para ter a minha filha poucos dias antes dela nascer. Foi uma gravidez maravilhosa, então trabalhei até ali quase os últimos momentos. E aí, estando de Campinas, eu voltei para São Paulo alguns anos depois. Cheguei a ficar um período em Mococa com ela pequena. Empreendemos, eu e meu marido, tivemos uma franquia na área de escola de informática. E depois essa franquia não deu certo, faliu. Foi um momento bem difícil na nossa vida. E aí a gente teve que voltar para o mercado de trabalho. Foi um momento que você teve que começar do zero de novo, Viviane? E foram vários que a gente começou do zero, né? E tá tudo certo. O recomeçar faz parte da nossa vida. E a gente, quanto mais aberto e pronto a gente tá, melhor é. Porque por cada história que a gente passa, é a tua bagagem que aumenta. E tudo aquilo que você viveu e aprendeu, você aproveita no outro negócio. Não tem nada que eu tenha aprendido na minha vida que eu não aproveite hoje. É incrível isso, né? E aí voltei para São Paulo. De São Paulo eu recebi essa proposta
para gerenciar essa loja em Florianópolis. E eu fui com a cara e com a coragem, porque eu só tinha ido em Florianópolis uma vez na vida, no segundo ano de casamento. A gente fez uma viagem para lá. Eu não conhecia nada da cidade, da cultura, de nada. Mas eu fiquei encantada com o proprietário da loja, porque ele era um contador de histórias e ele me encantou com Florianópolis, com a marca, com tudo. E realmente ele tinha razão, que a cidade é maravilhosa para viver, assim como o Ribeirão. São cidades do meu coração. E eu fui para Floripa, trabalhei lá 3 anos. E aí, no momento que esse meu chefe saiu dessa marca, né, teve uma situação ali complicada de sociedade, família e tudo mais. E a minha família estava... o meu marido tinha ficado trabalhando em Campinas, então a gente estava naquele processo assim longe, vendo a cada 15 dias. Eu já estava querendo voltar, vir para perto. E aí um amigo lá do início... Olha o quanto que é importante Networking. o network, a bagagem, o relacionamento que você vai fazendo ao longo da sua vida, né? Foi incrível isso, porque esse amigo tinha passado na primeira loja que eu atuei, que foi essa que eu contei a história, e tinha falado: nossa, eu quero montar uma franquia em Ribeirão Preto, da loja, né? Não sei se eu posso falar os nomes. Pode então falar. Da Formaplas, que era então a loja dessa época, que eu trabalhava lá em Florianópolis, mas eu queria alguém para gerenciar a loja, para ir como sócio gestor, alguém que fosse da área. Eu tinha conversado com essa minha amiga na semana anterior, dizendo que eu queria voltar de Florianópolis para São Paulo. E ela falou: então você tem a pessoa certa, porque a Viviane está gerenciando a Formaplas em Florianópolis e quer voltar para São Paulo. Olha para você ver como as coisas são. São Paulo, estado, né? E aí foi ele que disse: eu queria voltar para qualquer lugar mais próximo da família. E aí Ribeirão Preto é muito mais próximo de Campinas, E né? era um projeto dele, Ribeirão Preto. Porque até então eu não tinha relação com Ribeirão. Eu conhecia Você Ribeirão. nunca tinha vindo para cá? Tinha vindo trazer minha filha no Parque do Gurilão. Quando a gente morava em Mococa, a gente vinha no domingo passear e levar ela pequenininha, ia no Parque do Isso Gurilão. era o máximo de... Era o que eu conhecia de Ribeirão Preto. De relação com Ribeirão Preto. Você acredita nisso? E aí ele: não, mas eu queria Ribeirão. E aí eu falei: não, então vamos vir. Fiz todo o processo de reforma da loja, fizemos os atendimentos, atuei com a loja, assim, foi incrível. Foi aí que teve a House Tech, né? Eu cheguei em Ribeirão praticamente com a House Tech, então nós lançamos a marca, a Formaplas, na House Tech. E foi muito bacana tudo que eu vivi naquele período que eu fiquei com a marca aqui em Ribeirão, né? Fui muito acolhida, amigos, foi incrível, assim, tudo que eu vivenciei. E num dado momento, por uma questão ali também da sociedade, né? Tinham vários sócios investidores. A gente acabou optando, eu acabei saindo da marca. Eu também queria empreender, né? Fui para essa área de gestão de pessoas. A gente está falando de que ano que você veio para Ribeirão? Nós estamos falando de 2000 e... Eu vim para Ribeirão em 2013. E aí você saiu Era final de Formaplas? 2015. Final de 2015 eu saí da Formaplas e recebi um convite para voltar para Florianópolis, para implantar um núcleo de decoração no estado de Santa Catarina. E foi outro aprendizado imenso. Você voltou para Florianópolis? Só que aí não era uma proposta para morar lá. Já era uma proposta para ir, passa um tempo, temporário, volta. só para implantar. Isso, vai, implanta, faz os eventos e volta. Então, a base ficou mesmo Ribeirão. Minha filha, meus pais moravam comigo, me ajudavam a cuidar da minha filha, né? Meu marido sempre na estrada. Você trouxe a família para cá? Sim, minha família toda morou aqui. O meu irmão veio trabalhar comigo na loja. O meu cunhado trabalhou comigo na loja. Realmente virou a grande família. Sabe essa coisa de família italiana? Era isso. Morava todo mundo junto, uma festa, né? E aí, em 2015, eu voltei, então, para fazer essa implantação desse núcleo de decoração em Santa Catarina. Aprendi muito também. Quando foi 2016, nós estávamos no aniversário de 15 anos da minha filha. E eu nessa coisa de estrada. Menina, é uma doideira, né? Estrada. E pega estrada. Eu cheguei aí para Florianópolis esquecendo a mala em Ribeirão, para você ter que chegar a um ponto muito cansativo, né? Nesse vai e volta. E aí, era os 15 anos dela, eu não estava conseguindo participar. Eram 4 amigas que a gente juntou as famílias para fazer junto. E a fazer a festa, a comemoração. Eu não estava conseguindo participar muito disso. Foi aí que eu falei: não, eu preciso realmente estar e ficar em Ribeirão.
E aí foi outro recomeço. Porque aí eu saí da área, que eu tinha uma carreira consolidada de 20 anos. Você abriu mão para ficar definitivamente aqui. Definitivamente aqui, pelo menos definitivamente até naquele momento que estava, mas eu queria estar perto da minha filha, perto da minha família, não queria mais essa coisa da viagem, de estar longe, né? E aí foi quando começou a minha história com o network. Depois de 20 anos na área da decoração, da arquitetura, do designer. Sim. E aí foi um novo recomeço. Por isso que eu falei, né? De novo. E como foi esse novo recomeço? Você vê como as coisas vão acontecendo, né? Uma amiga me convidou para ir para um encontro de negócios, de empresários. E eu disse para ela: nossa, mas eu acabei de sair da área, eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Eu não tenho empresa, né? Ela falou: ah, mas vai lá, conhece a pessoa, o pessoal, tal. Fui para esse encontro de empresários, era o encontro do BNI. E aí eu vi toda aquela metodologia, uma metodologia americana de networking, de negócio. Eu falei: caramba, que coisa bacana isso. E no final lá da reunião, a pessoa que estava lá fazendo a apresentação veio falar comigo. Eu falei: olha, eu amei isso daqui, achei o máximo. Nossa, eu nunca tinha visto algo assim. Só que eu não tenho empresa, então não faz sentido para mim, né? Que eu vou entrar para oferecer o quê? Aí ele quis saber da minha história. E aí eu tinha recentemente feito o quê? Implantado um núcleo de decoração. E é um processo muito parecido com o processo do networking, de montar um núcleo de negócios. Ele falou: então vem trabalhar com a gente. E aí eu atuei por 1 ano e meio, mais ou menos. Ou seja, você nem descansou direito. Eu fiquei, você desligou de um lugar para o outro. Eu desliguei por 3 meses porque eu quis participar da festa de 15 anos da minha filha. Que era o que era mais importante naquele momento. E aí consegui aproveitar aquele final ali da organização, a festa. Foi muito bacana, um sonho, né? Uma coisa assim que fica para sempre no coração e na memória, né? E aí quando realmente passou a festa, eu falei: tá, agora o que eu vou fazer? Surgiu essa oportunidade. E aí atuei com eles por 1 ano e meio, mais ou menos. Aprendi demais também. O networking, naquela época, quando eu entendi o que era, eu falei: eu faço isso minha vida toda, só não sabia que tinha esse nome, né? Porque na área de arquitetura e decoração, você tem que se relacionar com o profissional especificador. Então, você tem que fazer networking. É puro networking, essa área. Então, não era muito assim, o termo eu não usava muito, né? A gente não tinha esse linguajar, mas era o que a gente fazia. E aí, quando eu entendi tudo aquilo e vi aquilo tudo acontecendo, eu falei: nossa, isso é fantástico, né? Um negócio que está no mundo todo, movimenta bilhões de negócios. Puxa, maravilha. E aí fui, né? Vou aprender de novo, agora vamos aprender essa nova área. E foi um aprendizado intenso. E aí foi do processo do BNI, de todo esse aprendizado, de conviver com mulheres, né? Mulheres empresárias, entender que às vezes a mulher tem algumas demandas diferentes, a gente tem uma rotina diferente, a gente tem um dia a dia mais puxado, né? E aí junto, né, com outras 4 mulheres que são minhas sócias no CLN, nós fundamos o CLN Networking, que na época era Sinta Liga Mais Negócios, né? Que foi quando a gente se conheceu não, a gente se viu novamente, né? Porque a gente se conhecia da época da arquitetura. E nasceu, e depois, para um processo aí de reposicionamento da marca e de franchise, né? Que hoje nós somos uma franqueadora, a gente passou a ser o CLN Network. Viviane, nesses processos todos, assim, igual você disse, você teve um momento na sua vida que você começou do zero lá em Mococa, quando você abriu uma empresa com o seu marido, não deu certo. E quando você decidiu fechar um ciclo tão importante na sua carreira profissional, que foi quando você saiu desse trabalho que você ficava entre Ribeirão Preto e Florianópolis, para ter... você decidiu pela sua família, vamos dizer assim. Sim. Eu nunca me vi nessa situação. Eu imagino assim, o que eu queria que você me contasse mais. O que você sentiu? E assim, foi difícil para você? Porque eu imagino assim, a gente, ainda mais nós que somos mulheres,
é que essa visão de liderança, empreendedorismo, a gente não para. A gente, a cabeça, eu falo que aqui, igual eu falo comigo, a minha cabeça, eu tô dormindo, ela tá lá 24 horas funcionando. O que que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho mais pra frente, daqui 2 anos ou no mês que vem, a gente tá o tempo Não todo para. pensando em coisas novas e ter essa coisa da liberdade, né, do trabalho, da independência, mas ao mesmo tempo ser mãe, ter seus amigos, ter sua casa, cuidar de tudo que a mulher ela faz hoje, né? Uhum. Então, como que foi para você deixar em stand-by o seu momento profissional ali e realmente fechar um ciclo, né? Só que assim, igual eu tô acostumada a fechar ciclos, como eu já fechei vários, Uhum. mas assim, eu sempre saí de um para ir para outro. Aham. Então, quando eu saí da IPTV em 2017, eu saí porque eu ia tocar a minha empresa. Uhum. Eu nunca saí assim, não, eu vou sair porque eu vou me dedicar aos meus filhos ou viver aquele momento, mas não ter nada em vista, por Sim. exemplo. Então, Uhum. como que foi isso para você? Eu queria que você compartilhasse mais isso com a gente. Primeiro dá um medo danado, né? Porque é natural a gente ter medo e tá tudo certo, né? Coragem é enfrentar apesar do medo. Porque o que que muda muito? Quando você trabalha para alguém, né? E tá tudo certo, tá? Não tô aqui colocando o que é melhor, o que é pior, o que é certo e o que é errado. Cada um se encontra e está tudo certo. Mas quando você está trabalhando na empresa de alguém, você tem sim as suas preocupações, as suas metas, o que você tem que cumprir. Tem a questão posso ficar desempregada, podem me mandar embora, não domino isso e tudo mais. Mas você tem lá o seu ganho garantido, né? E você não tem ali que se preocupar em pagar os seus funcionários, né? E tudo mais. Então, quando você resolve empreender, isso vira, né? Porque aí você é que tem que correr atrás de tudo isso, que contratar, que pagar, que montar toda a sua estrutura. Então, isso dá um choque ali naquele momento e traz uma insegurança. Como vai ser, né? Eu não fui direto para empreender, porque eu saí sim com esse objetivo. Não, agora eu quero ter o meu negócio. Então, na verdade, teve o processo de você decidir por conta desse momento aí da sua filha, ficar um pouco mais próxima também, óbvio, Da voltando para família. Ribeirão, Uhum. mas você já tinha na sua cabeça empreender. Sim, ter o meu próprio negócio. E não foi de cara, né, o meu próprio negócio, mas também eu precisei passar por esse período de aprendizado e de tudo que eu recebi ali do BNI, né, de contatos de aprendizado, né, tudo aquilo que aconteceu de bom na minha vida, até porque eu empreendi depois, porque foi também uma base. A gente criou uma outra metodologia voltada para mulheres, uma outra pegada, né, não era... tem o networking como base, porque o networking é base de vários trabalhos, de várias empresas. E eu acho assim, na verdade, você sempre empreendeu na sua vida. Sempre. Porque a Mesmo gente, trabalhando para os mesmo outros. trabalhando, você estava empreendendo. Porque o Sim. empreender é isso. O Exato. empreender é você ter a outra visão, fazer sempre o algo a mais, a Uhum. dedicação, a perfeição. Errou. Não sente e chora. Você levanta a cabeça, E corrige, vai. aprende com os Isso. erros e vai. Isso você faz em qualquer lugar. Você faz qualquer numa lugar. empresa, você faz dentro da sua casa, você faz no seu próprio negócio, né? E é o que você sempre fez ao longo da sua vida. Sempre fiz. E sabe assim, ó, eu venho num processo, eu sempre fui muito crítica comigo mesma. E a gente faz muito isso. Duas. Bem-vinda ao clube. Mas sabe que nesses últimos anos, até por ter buscado um pouco mais de também autoconhecimento, né? Fui aí estudar constelações sistêmicas, me aprofundei, aí participei de um treinamento maravilhoso que tem aqui em Ribeirão Preto, né? Que é o PDC, Poder da Consciência. Aprendi tanto ali e aprendi também a controlar isso, sabe? A não me cobrar tanto, a entender que tem o que é meu e tem o que é do outro, que eu também não tenho que pegar o pacotinho do outro para mim. E que o meu próprio pacotinho não precisa ser tão pesado, ele pode ser mais leve, tá tudo certo. Tudo que acontece, acontece porque tem que acontecer, né? E tá muito mais ligado ao que eu faço com o que acontece, né? A maneira que eu reajo a tudo isso e o quanto eu estou aberta para que isso tudo se torne algo positivo na minha vida, até aquilo que parece negativo. Né? Então, esse processo todo, todas essas mudanças, esses recomeços,
traz insegurança, traz cobranças, traz julgamentos da gente mesmo, né? E às vezes a gente recebe julgamento do outro, mas muitas vezes a gente próprio está se julgando ali, né? Às vezes a gente é muito cruel. E aí é um momento também, são oportunidades da gente mudar, virar chave, entender, tá, não precisa ser assim também, tá? Tem dia que você não tá bem, tá tudo certo. Tem dia que tá de saco cheio, tá tudo certo, né? Tem dia que você erra, faz um monte de coisa errada, tá tudo certo. Aprende com isso, depois faz certo, né? Então, esse olhar um pouco mais empático, né, eu acho, pra gente mesmo, pro outro, né, pra vida, pra tudo. Exatamente. Amadurecendo, né? A gente vai conquistando isso. E aí, então, você veio empreender em Ribeirão Preto. Então, de definitivo para cá, né, naquele momento, Sim, com a Cinta Liga, que hoje tá ligado. é o CLN CLN. Networking, que é CLN de Cinta Liga Mais Negócios, como nasceu, mas aí demos um outro significado, que é confiança, lealdade e negócios, né? Que tem tudo a ver com o que a gente faz, que é E o quando processo. você começou com a Cinta Liga em Ribeirão Preto, como é que foi esse processo de reunir essas mulheres, né? De despertar esse interesse desse networking? Como nós éramos 5 mulheres começando, né? 5 mulheres que empreendiam, começou dessa história toda, né? As minhas sócias também são empreendedoras, cada uma na sua área, e aí já tinha uma força Quem ali. são as suas sócias? Selma, São todas de Ribeirão? todas de Ribeirão. A Selma, que quando a gente começou a primeira reunião, estávamos eu, Selma e Thalita. E depois, um mês depois, chegou a Fernanda, que é filha da Selma, e a Vivian, que eu já conhecia de um outro projeto que nós tínhamos participado juntos. Eu conhecia a Vivian do BNI. E aí depois se tornou minha sócia. Então, na verdade, começamos em 5 mulheres empreendedoras que tinham os seus próprios desejos, né, de melhorar nos seus negócios, de crescer, de empreender, de ter ali a sua empresa. E começou dali. E a gente nos reunimos, cada uma fez a sua lista de contatos. E aí começou, traz o contato, a Selma ligava, eu atendia, eu apresentava, a Vívia fazia o marketing, a gente E marcava as os áreas de eventos. atuação, cada uma numa área? Cada uma numa área. Nós nos dividimos em áreas e também dentro do núcleo de negócios, cada empresária que vem fazer parte tem uma área de atuação. A gente não repete a área, trabalha com exclusividade dentro daquele núcleo de negócios, né? E eu acho que foi o nosso próprio desejo de fazer dar certo que a gente foi atraindo as outras pessoas, né? Que queriam fazer parte daquilo tudo. É uma luta, né? E você tem as coisas difíceis do dia a dia que todo empreendedor tem, e dali a pouco você tem as suas conquistas, né? Depois nós tivemos o Wender, né? Num determinado período, o Wender veio agregar o negócio. O Wender tem uma experiência muito grande na parte de processos, né? Trabalhou com ISO, Anvisa, muito tempo. Então, o Wender fez um trabalho ali de base, de estruturar o negócio para se tornar uma franquia, né? Um franqueador. Tivemos também uma consultoria de uma empresa nesse sentido. E hoje o Wender está junto na sociedade, né? Então, eu não estou mais no dia a dia do negócio, mas tenho lá os sócios, o Wender e as meninas, né? As mulheres, né? Selma, Viva e Fernanda. Thalita foi agora para Itália ou Portugal, agora eu fiquei na dúvida, mas ela saiu do Brasil, então estão lá os 4 sócios tocando e com maestria, né? Estão cuidando com muito carinho desse filho que nasceu de todos nós. E Viviane, você é muito atuante nessa questão de mulheres, empreendedorismo. Você enxerga que existe uma união mesmo entre as mulheres? Ou existe uma certa disputa, concorrência? Eu acho que é do ser humano, né? Existe sim uma disputa, uma concorrência, e a gente tem que o tempo todo estar trabalhando na contramão disso, né? Da gente realmente se fortalecer, se ajudar, porque estamos todos buscando a nossa sobrevivência, buscando as coisas boas que a gente quer viver, proporcionar para os nossos filhos, para a nossa família, e o outro está buscando a mesma coisa que você.
ele não está fazendo para te agredir, para competir, para ser melhor. Ele está fazendo porque ele também precisa das mesmas coisas que você precisa. Hoje, você sabe que nesse processo da geração inclusiva, trabalhando fortemente com inclusão, né, com toda essa da diversidade, né, de realmente entender o outro, entender o que é diferente da gente. A gente mergulha tão a fundo nesse processo que várias coisas começam a perder sentido, né, e outras coisas começam a fazer muito sentido. Então, eu acho que tem, sim, competição. O ego, né, o ego, a gente tem que tomar cuidado com o ego. A gente acaba, às vezes, perdendo coisas maravilhosas por conta de ego. Mas você acha que no universo feminino é mais do que o masculino? Eu não sei te dizer se é mais. É que eu acho que vai tanto de pessoa para pessoa. Eu convivi em ambientes corporativos que tinha uma disputa imensa entre homens, sabe? Eu não vou te dizer que é mais, não. Eu acho que eu não estou 100% certa para dizer que entre as mulheres é mais. O que eu acho é que a mulher fala mais, né? Então, às vezes, parece Isso, de que é repente, mais, né? cria um atrito maior ali, alguma Isso, coisa, né? né? Então, A tem gente mais se expressa mais. tem mais alvoroço, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que é do ser humano. E aí a gente tem que cuidar dessa nossa essência mesmo, dessa nossa base, sabe? Para ter realmente o que importa na frente. Isso tudo mina, né? Tira energia. Tipo, não está num processo do que é bom, do que é próspero, do que cresce. Então, mas o tempo todo a gente tem que se policiar com isso. Né? É aquilo, né? Tudo que é feito em união, em conjunto. Nossa, é tão mais Não tem problema forte. nenhum você ajudar a sua concorrente mesmo, sua colega. É muito mais fácil, né? Muito mais. E assim, ó, se a gente pega essa premissa de tudo que eu faço, lei do retorno, lei da reciprocidade, Exatamente. que é uma das armas da persuasão, Generosidade. né? Se a gente for estudar lá as armas da persuasão, a lei da reciprocidade é uma delas. Por quê? Porque quando eu faço algo para você, existe ali um comprometimento seu, de certa forma, de me retribuir aquilo que eu fiz. Então, pegando por essa linha, Óbvio que assim, é você fazer algo não esperando nada em troca. então, Aí que tá a questão, né? aí é onde a gente Porque senão, às vezes, separa. você se frustra demais também. Porque, às vezes, óbvio, a gente sempre, eu tento fazer as coisas nunca esperando nada, mas às vezes você tem alguma expectativa, você cria uma expectativa. É do ser humano, é às vezes automática, é onde você, aí vem a frustração, né? Tipo, e às vezes nem sempre aquela pessoa também ela vai agir com você com uma forma correta. Você sabe Infelizmente, que né? a gente fala muito, eu aprendi isso no BNI, sobre a diferença dos caçadores e dos agricultores, né? O agricultor, ele vai, ele planta, ele rega a sementinha, ele espera crescer e ele entende que depois tem a colheita. O caçador, ele quer a caça e ele vai para caçar. E às vezes ele até consegue, ele caça ali na hora, mas aquela caça acabou. Talvez ele não faça mais nada depois, É algo né? temporário, né? Isso. Então, quando eu realmente sou um agricultor e eu cultivo, eu sei que vem. Não necessariamente da mesma pessoa que eu ajudei, mas eu sei que vem, que eu vou receber. É o universo, É o né? universo. Tudo aquilo que eu faço, de bom ou de ruim, né? Eu também acredito muito. A lei do retorno. Aqui tudo que você planta, você colhe. Não adianta. E outra coisa, não é da noite pro dia, né, Viviane? Exato. É o um que você falou. É o agricultor. processo. Você começa a plantar lá atrás. Como você começou. Seu processo de trabalho, no seu relacionamento, construir sua família, as mudanças, fechamentos de ciclos, novas fases, para estar onde você está hoje, com o que você realmente está atuando, né? Exato. E com as pessoas que estão com você, né? Sim. Realmente é um processo, né? E a gente, eu costumava dizer assim, quem não espera o processo perde o milagre, né? Porque é no final do processo que está o milagre. E às vezes a gente vai ali cumprindo o processo, de repente chega no meio do caminho, vou desistir, que isso aqui não vai dar certo. E às vezes falta isso aqui, ó. E aí que a gente perde o milagre, né? Então, respeitar o processo, entender este processo, entender o timing das coisas, né? Às vezes não é na hora que a gente quer. E isso é uma percepção, assim, que a gente tem que estar muito atento para não perder este timing. Porque às vezes você quer apressar uma coisa que não está no tempo certo. E aí você perde aquilo. Que se você tivesse esperado mais um pouquinho, te daria um retorno muito melhor.
Gente, a Viviane tá falando assim, tudo isso, porque ela é coach também, tá? E ela também é especializada aí, profissional em programação neurolinguística. Então, ou seja, você tem toda essa visão também, né, Viviane? Olha quantas coisas você buscou, né, ao longo aí da sua Sim. trajetória, da sua carreira, que talvez não teria tanta, tipo assim, você não teria essa percepção de ser necessário, né? Tipo, eu tô, sei lá, na arquitetura, na área do design, das vendas, tá tudo bem, tá tudo certo, ou seja, você não precisaria talvez buscar, sempre buscar o algo a mais, né? Até mesmo esse autoconhecimento, né? Sempre tem algo mais a aprender, né? Sempre tem algo a melhorar. Eu tenho isso muito forte comigo, realmente, assim, o tempo todo eu tô muito aberta para esse aprendizado. E eu acho que realmente a gente melhora. Todo dia a gente melhora um pouquinho, né? Se a gente se permite melhorar, né? Porque senão a gente pode piorar também. Mas quando a gente se permite, o tempo todo a gente está progredindo, melhorando, aprendendo, aplicando, né? A programação neurolinguística, quando eu fiz, eu fui especificamente porque eu tenho ainda uma dificuldade, assim, eu enfrento, mas eu não gosto tanto ainda. Não é nem que eu não gosto, eu não gosto da exposição e aí do julgamento, medo do julgamento, eu não gosto muito de falar em público. E aí, quando eu fui buscar a neurolinguística, foi para melhorar esse processo em mim. Porque no lançamento daquela empresa que eu tive com meu marido, lá em Mococa, que eu comentei, no dia da inauguração da escola, o pessoal era uma franquia, então os franqueadores disseram, olha, como vocês dois são sócios, um abre o evento e o outro fecha. E eu falei, eu não quero. Eu não queria naquele momento, nem abrir nem fechar, queria ficar quietinha. Eu sou um pouco de bastidor. E aí, não, é importante, você precisa fechar o evento. Menina, você acredita que eu subi ali tinha um palco no fundo da escola e ali tinha muita gente de Mococa, tava o prefeito, tinha um monte de gente. E eu fui fazer o fechamento, agradeci a presença e eu não sabia como sair do lugar. Eu olhei para o meu marido e falei, é isso? Olha para você ver. Eu estava completamente despreparada para aquilo, eu cheguei a ficar doente na sequência, de tanto que me fez mal eu ir para aquela exposição. E eu falei, gente, eu preciso buscar treinamento para isso, né? E foi algo que eu lutei a minha vida toda, né? Essa questão do falar em público. E na constelação sistêmica, sabe o que eu descobri? Que isso tinha muito a ver com uma coisa que eu vivi aos 9 anos de idade. Uma professora me colocou, eu estava no 4º ano, ela me levou no 3º ano, me colocou na frente da sala e dizia assim, falem para esta burra, para esta anta, qual a resposta do problema. Olha isso, uma criança de 9 anos exposta, por isso que eu falo, quanto uma pessoa pode fazer, né, estrago na vida de outra. E eu fiquei naquela exposição, e aí, a partir dali, eu dançava, eu desfilava, porque eu sempre fui muito desse meio artístico, mas não podia me colocar para falar, eu travava. Coisa Olha como doida, que né? Então, marca, como é que influencia, né? muito, muito. Quantas coisas a gente tem hoje que são crenças limitantes que têm a ver com coisas que a gente viveu na infância e que nem lembra. Muitas. Isso eu fui descobrir no meu processo de autoconhecimento. E aí, sabendo, a gente tem consciência, a gente consegue trabalhar melhor e lutar para vencer aquilo, né? Então, quando eu fui fazer neurolinguística, foi para isso. E aí, eu conheci algo que foi incrível para mim, porque na programação neurolinguística você aprende a ler a linguagem corporal. O corpo diz assim, o corpo fala. Não, o corpo não fala, o corpo grita. Porque se você observa o outro e as dicas que ele te dá com o corpo dele, você entende toda a comunicação que está ali, nas entrelinhas, né? Isso me ajudou tanto no meu processo comercial, de gestão de pessoas, em tudo que eu faço hoje. Essa base da programação neurolinguística me ajudou. Não só ela, né? A formação em coach, todos os outros treinamentos, né? Eu fiz o Despertar, que é um mergulho, assim, profundo para dentro da gente, para entender várias coisas. Então, eu sou super fã de treinamento, de autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa o tempo todo buscar isso. Ajuda demais no nosso desenvolvimento. Necessário, né? Muito. E aí, voltando para os Nossa, dias gente, de eu hoje, falo, né? né? Mas olha só, olha como a gente deu a volta, falou de tudo, né? Dentro agora da geração inclusiva, você disse que você vai lançar o Centro Cultural Inclusivo. Isso. Eu queria que você falasse Olha, mais. isso é um projeto, assim, que eu estou contando os dias, né?
Então, vamos lá. A Geração Inclusiva é uma empresa social. Dentro dessa empresa social, a gente tem um trabalho que a gente oferece para as empresas que querem levar conscientização e informação para dentro da empresa. Então, quando a empresa quer levar esse debate lá para dentro, para os seus funcionários, a gente faz esse trabalho. Os fóruns, eles são um produto da Geração Inclusiva, mas não tem fins lucrativos. É esse processo que a gente faz como uma entrega nossa para a sociedade, né? Então, as cidades que estão demonstrando interesse, eu monto uma equipe local de voluntários e a gente realiza o fórum. A partir daí, quando eu entrei nesse novo mercado, eu fui buscar, assim, quais são as coisas, o que a gente pode ter acesso, onde é que a gente busca recursos para fazer algo acontecer. E aí, eu entendi a parte né, desse terceiro setor e das leis de incentivo. Então, nós escrevemos um projeto baseado em leis de incentivo fiscal, onde ali setembro, outubro, a gente deve startar o Centro Cultural, que a sede vai ser em São Paulo, e trabalhando em parceria com instituições de vários outros lugares. Não só lá em São Paulo, porque São Paulo é imenso, então a gente tem o Centro Cultural vai estar numa região mais central da cidade, em parceria com lideranças de Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste, e também lideranças do interior. E aí o processo todo é o quê? A gente vai trabalhar a cultura, né? Todas as formas de expressão, de arte. Então, a dança, o circo, a música, a poesia. Isso vai ser totalmente social também. Sim, tudo social, sim. Tudo Mas pelas leis de incentivo, e né? vai ter inclusão também. Totalmente. Na verdade, a regra que nós temos... É porque, na verdade, quando a gente fala inclusão, né, Viviane, a gente não está falando só de deficientes, né? A gente está falando de todas as classes sociais, de realmente tudo. do que é necessário ter essa inclusão, né? A inclusão nós somos seres humanos, com cada um com a sua característica. Então, quando a gente fala, né, de trabalhar a inclusão, é realmente trabalhar com todos os seres humanos com suas características que compõem integralmente a nossa sociedade, né? Então, a inclusão é todo mundo junto. Ah, o projeto é só para pessoa com deficiência? Isso não é inclusão. A gente, né, tem algumas situações, e né, que bom que tem algo, né, melhor do que não ter nada, mas eu acho que o caminho para tudo que existe hoje é o tempo todo a gente promover todo mundo junto. Porque se a base é a convivência, eu tenho que conviver com o que é diferente de mim. Sim. Isso a gente está falando, olha, eu não te contei uma história da própria questão de deficiências diferentes convivendo numa reunião e um aprendendo com o outro, né? Uma pessoa surda aprendendo como é que ela se comunica com uma pessoa cega. Olha que rico isso, né? Sim. Então, o tempo todo é tudo junto. Para essas instituições, né, que vão ser as nossas parceiras, que vão promover as oficinas nos seus espaços, a regra tem que ter acessibilidade. Senão não tem como. Porque a gente tem, como regra, vai ter do Centro Cultural, e já tem hoje na Geração Inclusiva, pelo menos 30% de qualquer turma que a gente montar em qualquer curso tem que ser de pessoa com deficiência. Né? Qual deficiência? Deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual. Todas as pessoas. LGBTQIA+, a questão racial, tudo isso está dentro de um processo de inclusão, né? Então, é todo mundo junto. Eu falo assim, é a pessoa, é o ser humano, sem rótulos, né? Exatamente. E esse centro em São Paulo, acho que por conta de talvez concentrar ali o que vocês começaram, né? Com o projeto, mas a ideia é o quê? Que se expanda, que tenha Sim, a gente vai ter uma ampliação disso tudo. Vai ser nessa parceria com as instituições, porque é como se fossem pequenas filiais nossas, né, acontecendo. Qual que é a ideia? Nessas instituições parceiras, as oficinas vão estar acontecendo, então ali vão estar acontecendo oficinas de tudo, né, de arte, de música, de dança, de poesia, de tudo. As pessoas que estiverem participando dessas oficinas e que demonstrarem um interesse ou um perfil, algo para o desenvolvimento de uma carreira no meio artístico, vai para o Centro Cultural em São Paulo para desenvolver carreira. Ah, mas é para quem está na frente das câmeras? Não só. Porque quando a gente produz,
por exemplo, um curta-metragem, a gente tem quem está na frente da câmera e a gente tem uma equipe muito maior que está por trás das câmeras, preparando tudo, de cenário, de produção, de roteiro, de tudo, de figurino, né? Então, a ideia é que, a partir do Centro Cultural, a gente desenvolva todas as pessoas que estarão nestes projetos culturais. Isso é para setembro. O start deve ser setembro, outubro. Então, eu imagino que as ações mesmo, porque a gente vai começar daí prospectar as pessoas, né, fazer toda essa divulgação. Então, é 2023. Eu imagino que meados de 2023, a gente vai ter o nosso primeiro festival cultural inclusivo, que vai ser o produto das oficinas que vão acontecer tanto no nosso Centro Cultural em São Paulo, quanto nas instituições parceiras. E vai ser lindo. Que legal. Viviane, e para a gente finalizar, hoje você retornou para São Paulo. A cigana. Hoje eu estou morando em São Paulo e viajo. Eu venho muito para Ribeirão. O projeto nasceu aqui, porque, por exemplo, hoje ela está aqui, porque nós estávamos batendo a agenda. Viviane, quando você estará em Ribeirão Preto? Não, eu estou tal dia. Eu falei, então vamos fazer o podcast. Nossa, foi ótimo. Então, assim, eu venho muito para cá, para Ribeirão, porque o projeto nasceu aqui. É o meu segundo projeto que nasce em Ribeirão. Olha como Ribeirão é especial na minha vida. E assim, nossa, a nossa equipe aqui é maravilhosa. E as que estão nascendo nas outras cidades são tanto quanto, né? É incrível, assim, quantas pessoas estão chegando para somar, para agregar. Então, eu venho muito para Ribeirão, vou muito para Mococa. Agora, amanhã eu vou pela manhã para Sertãozinho, começar a preparar o fórum de lá. Mas a minha base mesmo, minha moradia hoje é São Paulo. E você levou sua família para lá? O meu marido já estava lá, porque ele trabalha na Claro, né? E na Claro Brasil, e ele trabalha numa unidade da Claro que é lá em São Paulo. Então, ele que vinha para Ribeirão, né? Quando a gente estava morando aqui. E a sua filha? Minha filha está no 2º ano de Artes Cênicas, em São Paulo. Com certeza vai estar atuando em várias coisas com a gente no Centro Cultural. Vai né? somar muito, né? Muito, já tá encantada com todo o processo, né? É a veia artística, então... poder fazer isso também, família, meu marido também é um grande parceiro, sempre foi meu apoiador, ele é um dos sócios também do CLN, a gente tem uma parceria, assim, esse ano estamos fazendo bodas de prata, então eu tenho, e toda a minha família, eu tenho uma base, assim, meus pais, meus irmãos, a família do meu marido é um acolhimento, assim, todo mundo apoia, vibra, torce, né? Isso é muito gostoso, a gente poder contar com a família e com os amigos, né? Nesse processo. Exatamente. Viviane, obrigada. Nossa, eu que adorei agradeço. nosso Falei bate-papo. muito. A gente adora Eu as pessoas falo. falarem muito, isso é muito bom. É compartilhar, é justamente isso, é uma troca de informações, de experiências, histórias talvez nunca contadas, e que de alguma forma isso vai influenciar outras pessoas, né? Outras mulheres. Espero que sim. E a ideia é justamente essa. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade. Sabe que eu fui convidada agora para escrever um capítulo de um livro de coautoria. E é justamente para contar a minha história. Já vou pegar aqui, olha, vou mandar antecipamos. Olha que aqui incrível. Já vai ficar registrado. Já vou pegar, já ficou registrado. Mas é um espaço maravilhoso, né? Parabéns por esse projeto, essa iniciativa, por todo o seu trabalho, pelo que você representa nesse universo, né, feminino e nesse universo do empreendedorismo, né, como um todo. E obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de ter participado aqui. A gente que agradece. Você ter tirado um tempinho para estar com a gente aqui. Tempo precioso, rico. Foi maravilhoso estar aqui. Obrigada, Viviane. Eu que agradeço. Pessoal, é isso. Terminamos por aqui mais um podcast, mais um Pod Mulher. Espero que tudo que a gente conversou aqui, de alguma forma, te inspire, né? De repente, uma reflexão, ou algo que você às vezes quer fazer uma mudança na sua vida. Olha a trajetória aqui da Viviane, né? Então, vai que dá. Né? São exemplos que é o que a gente traz justamente o propósito desse podcast. Se liga aqui nas redes, né, sociais que a gente está aí. Também a gente está no Spotify e também estamos aqui no canal do YouTube. Então, se inscrevam aqui já no canal de Juliana Rangel News para você acessar não só o Pod Mulher, mas outros conteúdos que estão disponíveis aí para vocês. Beijo e até a próxima.